Fala, Rotaract do Brasil! Está começando então mais um podcast Me Ouve Aí. Eu me chamo Renan Felipe Molinari, sou assessor de treinamentos da Rotaract Brasil na gestão 2021-2022 e hoje vamos falar sobre um tema muito importante a nível nacional e a nível mundial, que é minorias e maiorias. E para falar sobre esse assunto, hoje temos aqui três pessoas excepcionais que falam muito sobre Rotaract, têm uma experiência gigantesca de Rotaract, que é ele, Myron Cardoso, distrito 4560. Tudo bem, Myron? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, com essas pessoas maravilhosas de Rotaract. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí mais uma vez falar um pouquinho, né, com esse pessoal todo aí, desse Brasilzão. Show de bola. Contamos também com ela, Valéria, do distrito 4652. Como é que está, Valéria? Tudo bem? Tudo ótimo. Só corrigir o distrito, que é o 4500, mas relaxe. Então, a gente está aqui hoje, né, um pouquinho para trocar experiências sobre essa temática tão bacana, né? Estou de volta ao podcast da Rotaract Brasil e espero agregar alguma coisa, né, em questão desse debate de um tema tão importante. Show de bola. Desculpe, Valéria. Relaxe, acontece. E com vocês, ela também, Viviane Velho, distrito 4652. E aí, tranquilo, Viviane? E aí, galera, tudo certo com vocês? Que prazer estar aqui conversando um pouquinho no podcast aí da Rotaract Brasil. E que honra compartilhar esse momento com os meus irmãos aí, grandes feras. Espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva no dia de hoje. Bacana, agradecer muito a presença de todos vocês, tá, pessoal? É um assunto que ele é tão delicado também, mas tão importante a gente falar a respeito do Brasil, né? Não é uma questão de número e sim de causa, né? Então, gostaria de entender um pouco mais a parte de vocês, a gente começar também pela parte da pergunta que eu vou direcionar para vocês três, mas eu gostaria de começar com o Myron, que é em relação às minorias. Por quem que você acha que são representados, Myron? Explica um pouquinho para nós a sua visão. Bom, então vamos lá, né? Antes de falar por quem são representados, acredito que é importante falar um pouquinho o que é isso, né? Essas minorias. E as minorias, como o nome diz, né? Quantitativamente é um grupo, é um subgrupo, né? Marginalizado que se submete a imposições de uma maioria. Só que é extremamente importante falar também que, apesar da gente estar falando de palavras que conotam quantitativo, nem sempre uma minoria está em menor número, né? Coincidentemente, algumas sim, mas é extremamente importante colocar que minoria não está na palavra quantidade, né? Não é porque são um menor número de pessoas. E sim é um subgrupo que está em desvantagem social, né? Que é refém de uma legislação omissa no seu direito de viver, de ser, de agir, da sua liberdade mesmo. E os grupos que representam são, a gente pode falar aí da população ao qual eu faço parte orgulhosamente, né, que é a população LGBTQIA+, né, das pessoas pretas, das mulheres, que são esses subgrupos marginalizados e que se submetem a imposições de uma normatividade imposta pela então dita maioria, né? Mas eu sempre gosto de dizer, porque se a maioria se une e luta, a gente se torna uma grande maioria, né? Então é importante colocar isso também. Com certeza, ainda mais no Brasil, que é um país com tanta diversidade, né? A gente ainda vê muito problema social, muita vulnerabilidade social, né? Então, você traz muito bem isso, Myron, para a gente, né? E, Valéria, conta um pouco para nós ali, como é que tu considera isso, qual que é a tua visão também sobre essa parte das minorias? A questão de analisar um pouquinho, né, esse ponto das minorias, a gente vê, né, todos os aspectos em questão da sociedade, né, que são pessoas que são consideradas minorias, né, assim, por serem, digamos assim, marginalizadas pela sociedade, né, de alguma forma, seja aspecto econômico, social, racial, cultural, religioso. Então, a gente tem que analisar todos esses aspectos, né, e ver essa questão, né, de como a gente lidar com isso, né, porque a gente
é tratado como minoria, mas não deveria ser tratado como minoria, né? Não deveria Exatamente. ser diferenciado. Bacana, isso aí, Valéria, também considera essa parte muito importante que tu traz, porque existem esses subgrupos, né? A gente está falando também sobre grupos como, por exemplo, as mulheres pretas, né? Que acabam também tendo algum tipo de preconceito a mais, né? E Viviane, conta para nós um pouquinho a tua parte também. Eu acho que como os dois muito bem colocaram, quando a gente está falando sobre minorias, elas vêm acompanhadas também de palavras como vulnerabilidade, desigualdade social, falta de espaço, principalmente quando a gente está falando em ter voz. Às vezes a maioria, as maiorias, né, os contrários de minorias, eles acabam sufocando as minorias, elas acabam tendo que lutar muito mais, né? Como o Myron comentou, algumas minorias são minorias em quantidade, mas não é necessariamente o nosso significado aqui dessa palavra. Mas, além de serem menor grupo, ainda estão em uma situação vulnerável e se colocam ainda de desigualdade social. Então, elas estão literalmente em desvantagem para ter a sua voz escutada por todo mundo, né? E a gente poder trazer um mundo um pouco mais igualitário. Isso faz com que a jornada seja ainda mais desgastante, muito mais difícil para a gente conseguir superar tantas barreiras, né? E aí vem muito que a gente conversou também de é importante as maiorias tomarem sim as frentes das minorias, porque não é uma questão de não é comigo que eu não vou me impor, que eu não vou ter a minha voz ou dar espaço para quem tem voz de fala, né? Naquele local. Eu acho que tem muito isso também a gente entender que as minorias elas precisam ter mais espaço quando a gente está falando sobre as suas representatividades. Concordo, bem colocado, Viviane. E a respeito também que tu traz disso, da gente se posicionar e entender um pouco mais, a gente vê que tem muita discriminação. A gente tem essa palavra vulnerabilidade, né? Então, em relação à discriminação, Myron, você já presenciou, viu alguma coisa ao vivo que tu gostaria de relatar aqui conosco? Sim, infelizmente sim, e eu vou relatar algo pessoal mesmo, né, que já aconteceu comigo. Para quem não sabe, que para quem não conhece Myron Cardoso, eu sou um homem gay, né, com muito orgulho, enfim, mas por ser um homem gay, assumidamente gay, e ocupar os espaços que ocupa, às vezes a gente vê e vive diariamente certas resistências, né? Então, por isso que a gente precisa de momentos como esse para falar sobre isso. E eu já sofri homofobia expressa dentro de jogos jurídicos. Eu sou formado em direito, né? Então, eu já fui praticamente expulso de um local onde estava acontecendo um evento de jogos jurídicos. Eu tinha acabado de sair de uma partida de futsal, porque eu amo jogar bola, e estava ficando com um cara, e assim que eu saí, a gente deu um selinho, e o segurança pegou meu braço e falou que o lugar onde eu estava era um lugar de família, que era um lugar de respeito, que eu deveria sair dali. Enfim, foi um transtorno e um caos tremendo, né? E meus amigos estavam comigo, me defenderam, enfim. Eu fiquei muito nervoso no momento, eu perdi a reação, porque a gente vive, né, as pessoas, as minorias, elas sabem o que é, né, as meninas podem falar aqui, por exemplo, por serem mulheres, o que é diariamente, né, sofrerem assédio, enfim. E diariamente a gente vive discriminações subjetivas, né, conotações, enfim, coisas assim. Mas algo muito objetivo, algo que que seja palpável, é um pouco assustador. Para mim foi um pouco assustador, porque por mais que eu estude, por mais que eu esteja nessa militância, presenciar de fato, e ainda foi comigo, foi algo muito chocante. E aí eu não tive reação naquele momento, eu fiquei em choque porque eu não conseguia entender, e também por viver numa bolha um pouco mais segura, né, em um meio com pessoas que lidam com a diversidade de maneira muito ampla e muito acolhedora, isso me assustou muito, né? Mas também me fez refletir que, opa, é por isso que eu estou nessa luta, é por isso que eu estou aqui, porque eu preciso lutar contra esse tipo de pensamento, né? Então, não foi fácil e não é fácil, né? Hoje eu ocupo uma posição estratégica dentro do governo da minha cidade,
E, às vezes, sou deslegitimado por homens brancos, héteros, que me deslegitimizam justamente pela minha orientação sexual e não pela minha competência, né? Eu já fui alvo da mídia interna aqui por criar uma secretaria homossexual, porque a secretaria, a qual eu estou subsecretário, tem as bases rotárias da diversidade, equidade e inclusão. Então, eu tenho uma equipe múltipla, diversa, e já fui acusado, né, disso. Então, tipo assim, é corriqueiro, né? Mas a resistência também ela é corriqueira. Entendo. E é bem impactante mesmo o que tu fala, Mairo, que tu trouxe para nós aqui. Até obrigado por compartilhar conosco, né? Essa parte, o local de família, né? O local de família é onde você se sente acolhido, onde você se sente bem. Então, é para ver como a gente ainda tem muita ignorância em certos aspectos, né? E que a gente precisa realmente estar falando disso para evoluir e para aprender um pouco mais, né? Assim como a gente está aprendendo todo mundo junto aqui, quem está nos escutando também possa abrir um pouco mais essa visão e entender um pouco mais o lado das pessoas, né? E, Viviane, me conta aí um pouquinho também, tu já teve alguma experiência que tu vivenciou em relação a essa parte também da discriminação? Olha, aqui na minha região, uma coisa que tem muito é sexismo e machismo, assim, é algo gritante na região, acredito que em todo o Brasil, né? Mas dentro do Rotaract, por exemplo, o que mais me incomoda, eu acho que além de existir o preconceito e além de existir toda essa questão de segregação e tudo mais, ela é velada. Eu acho que isso é a parte que mais me deixa assim extremamente irritada, porque além da pessoa não acreditar na mulher como líder e como pessoa capacitada para estar lá, a forma como ela não alcança os lugares onde ela poderia estar são feitos de forma velada, não são feitos, como o Myron comentou, de alguém vir e falar, sabe? Então isso acontece muito, já aconteceu muitas histórias também de assédio, de estupro também, em vários locais, dentro de família rotária e fora, e é sempre lidado com vamos cuidar da forma como vamos falar sobre isso, porque os rotarianos talvez não entendam. Gente, o que não dá para entender foi o ato do assédio, né? Então, essa parte velada da forma como a gente lida com tudo isso dentro de órgãos públicos, de Rotaract, enfim, isso é um ponto que vai além ainda de todo o problema que a gente já tem, que a gente já enfrenta, dessas desigualdades, dessa falta de espaço igualitário para todo mundo, porque quando ela não existe, ela ainda não é escancarada, então quem está vendo de fora acha que está tudo bem, que está tudo certo, sendo que lá dentro, lá no fundo, está tudo muito errado. Então, às vezes, as coisas precisam tomar um âmbito um pouco mais central, um pouco mais interno também. As mudanças, ela tem que partir de dentro, não só da parte que é vista pelo público, né? Não é só da forma como a gente vai colocar isso para todo mundo, mas a forma como eu estou agindo. Eu, no meu dia a dia, eu estou dando espaço, eu estou fazendo a minha parte como um cidadão decente, né? Então tem muito isso também. Acho que o que eu mais vivenciei foi casos onde eu tive que levantar a voz por outras mulheres, porque essas mulheres estavam totalmente silenciadas e elas estavam sendo colocadas num local onde elas eram culpadas daquilo que estava acontecendo e outras mulheres precisaram ter voz por elas, porque senão aquilo não sairia do lugar. Exatamente. E se me permite falar ainda, Viviane, a gente tem que ter voz, como tu falou, ter voz, né? Não adianta mais tapar o sol com a peneira, mas sim entender que a gente precisa mudar e tem que ser logo. A gente já está aí, né, em 2021, então as coisas têm que começar a evoluir, pessoal. Valéria, me conta um pouco também se tu viu alguma coisa relacionada a isso, né, na parte também de Rotaract, se quiser trazer para nós aqui, tanto na vida quanto no Rotaract, né? Se você quiser também contribuir, fique à vontade. Eu tenho duas situações. Uma aconteceu comigo já esse domingo, porque eu estava no hospital esperando que meu cunhado fosse liberado, e uma mulher estava lá sentada comigo do lado, aguardando o marido, porque ele tinha se metido numa briga, tinha acabado que estava sangrando e tudo mais, tinha tido uns cortes. Aí ela soltou um comentário que
Ah, mas fora de casa ele é muito manso. Agora comigo é o contrário. Ele já quebrou meu maxilar 2 vezes a pancada. E, tipo, ela falou como se fosse a coisa mais, assim, normal do mundo. Eu fiz, mas você permite uma situação dessa? Ela, não, é porque ele bebe, que não sei o quê, e quando ele tá bêbado, ele acaba fazendo a situação dessa. Eu fiz, não, mas você não pode aceitar uma situação assim. Ele não deve lhe bater porque bebeu, ou porque tá com raiva, ou nenhum motivo. Nenhum motivo é motivo para se bater em alguém. Então, isso já foi há 2 dias atrás. E a questão, né, da xenofobia. Eu sou nordestina, sou paraibana, e já sofri e já enfrentei vários casos, assim, já escutei vários casos de pessoas que falam barbaridades, como aconteceu agora, né? A, a pessoa que fez o vídeo falando de paraibada, né? Como se fosse uma coisa ruim ser paraibano. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho de uma história dentro do Rotaract, que é uma amiga minha, perfeita, maravilhosa, que tem uma oratória incrível, que é a companheira Kátia Kaline, né, que ela já saiu do Interact, do Rotaract, mas que ela foi para o Nacional do Interact, e surgiu um comentário de uma pessoa dizendo que por ela ser nordestina e por ela ter o sotaque paraibano, isso iria atrapalhar o discurso dela, entendendo? Como se fosse assim algo como se ela por ter um sotaque nordestino não iria discursar bem. E ela ganhou o Nacional de Oratória. Olha Então, que foi bacana. um tapa realmente na cara da Da sociedade, né? sociedade, né? É, Verdade. essas assim foram situações recentes e que eu sei assim que são frequentes, porque eu já escutei de algumas coisas assim bem ou assim bem, desculpem o termo, mas bem idiotas sobre ser nordestino, ser paraibano. Já escutei até, onde você mora tem água, como se fosse assim, só representasse a seca, né? Aonde eu moro. Até onde vai o limite de uma pessoa e quebra esse limite da outra, né? A gente tem que começar a entender até onde a gente também pode falar para as pessoas que isso causa impacto, né? As palavras também machucam e é complicado. A questão de Rotaract também, pessoal, sobre a parte do grupo de minorias, vocês acreditam que o Rotaract está tendo abertura? Poderia ter mais abertura? Como é que vocês veem isso, Mauro? Bom, eu falo que nós temos inúmeras críticas, podemos ter inúmeras críticas, mas eu gosto muito de pensar nas transformações que nós, como líderes, podemos promover, né? Muitas pessoas me questionam, mas por que você faz parte do Rotary, né? Do Rotaract? Rotary é uma organização centenária, né? Em sua maioria de homens brancos ricos, né? Enfim, e a gente não precisa dar sequência nos adjetivos, né? Mas que é um pouco realmente dificultoso, né? A inserção da juventude, né? E até mesmo dos princípios básicos de Rotary Internacional agora, que é a diversidade, equidade e inclusão. Mas eu acredito que, como as meninas falaram muito bem, e é que antes de falar sobre isso, eu só quero deixar um beijo e dizer que eu amo muito elas e que eu me orgulho muito dessas mulheres aqui maravilhosas. Cada uma representa, assim, mulheres fortes, independentes e, assim, inspiradoras. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com elas, de elas serem minhas irmãs. Mas, voltando especificamente, a gente tem inúmeros motivos para desistir, mas também acho que se a gente não ocupar espaço, se a gente não tivesse Valéria como RDR, Viviane como RDR, né, Andra como presidente da Rotaract Brasil, talvez mulheres pudessem pensar que elas nunca poderiam exercer esses cargos de liderança, né? Se não tivesse aí Julian como RDR eleito, presidente da Rotaract Brasil eleito,
né? Se a gente não tivesse Jennifer Jones como presidente eleito da Rotary Internacional, talvez as pessoas que nós amplificamos as vozes poderiam imaginar que nunca poderiam estar nesses espaços. E eu gosto muito de falar que a gente está nesses espaços não para dar voz, porque as pessoas têm voz, né? A minoria ela tem voz, mas quando a gente ocupa espaço, a gente está amplificando essas vozes. E eu acho que é isso que agora a gente está tentando fazer dentro de Rotaract. Eu construí junto com um companheiro o Rotaractianos do Vale, e a gente construiu esse grupo de companheirismo mesmo, né? De Rotaractianos LGBTQIA+, e hoje, né, já temos uma parceria com a Fellowship, enfim. Eu construí esse grupo junto com esse amigo porque nós sofremos uma homofobia velada dentro de um grupo da Rotaract Brasil, lá em 17, 18, entendeu? A gente foi podado porque a gente fez uma brincadeira. Perguntou, tem LGBT aqui no grupo? E, enfim, porque a gente estava no momento de introdução e esse assunto não poderia ser dito, ser falado. Eu fiquei assim, como não, né? Por que a gente não pode falar dessa diversidade? E hoje a gente tem a graça, isso foi aqui, 3 anos atrás. Hoje a gente está aí com uma MDIO que tem uma diretoria de diversidade, né? Então, eu acho que a gente vai evoluindo, né? A gente, apesar de que a gente encontra inúmeras barreiras, né? A gente tem aí algumas falas que dão nó na garganta, mas a gente também tem a Rotary Internacional sempre apoiando, né? O presidente Shekhar Mehta, ontem ou antes de ontem, falou sobre diversidade, equidade e inclusão. Ele traz isso, Holger Knack trouxe isso. Então, assim, é muito importante a gente pensar nessa evolução. E aí, se a gente quer transformar, a gente não pode transformar só vendo, né? A gente precisa transformar fazendo. Então, se a gente quer isso, a gente precisa estar inserido. Por isso que eu me insiro, por isso que eu ocupo esses espaços. E aí, através disso, eu falo muito aqui no Distrito 4.560, que meu maior objetivo é ecoar as vozes potentes que eu acredito que o meu distrito tenha. E como a Rotaract Brasil está fazendo agora, eu acredito que é ecoar as vozes potentes que o Rotaract no Brasil tem, né? E acolhendo e amplificando as vozes dessa minoria. Então, assim, eu acredito que a gente está evoluindo. Eu sou uma pessoa esperançosa, eu sou essa pessoa que sempre quero pensar em perspectivas boas. Então, eu sei que a gente, assim, tem barreiras. Vivi falou, Valéria falou, a gente ainda encontra, né? Nós experienciamos, infelizmente, na última CONARC, momentos ainda que são extremamente desagradáveis e dolorosos para a gente, né? E isso faz com que a gente entenda que essas coisas são reais e que nós precisamos combater, né? Mas também faz entender que a gente esteja evoluindo e crescendo e montando maneiras, projetos, atividades, ações para que a gente possa combater certos tipos de discriminações, né? E também amplificar e fazer com que as minorias ocupem cada vez mais seus espaços. Perfeito, perfeito. Concordo assim embaixo, viu, Mário? A gente, como rotaractiano, né? Como Rotaract também, a gente consegue ensinar muito ainda para o Rotary. E eles nos escutando também, a gente consegue abrir o leque de opções, inclusão, como tu falou agora também, a diversidade, né? Algo que está sendo agora criado e desenvolvido ainda mais forte dentro do Rotaract, vai ser muito bacana. Valéria, me conta um pouquinho o que tu diz a respeito dessa parte da inclusão dentro do Rotaract. Eu acho assim que dentro do Rotaract a gente abre sim espaço, na minha visão, abre sim espaço para que todas as minorias participem do Rotaract. O espaço sim está aberto, mas a gente não corre atrás de, tipo assim, de chamar mais. Eu acho que, assim, falta um pouco ainda de chamar um pouco mais de pessoas que tenham deficiência física, que a gente vê muito, assim, eu não vejo muitos deficientes físicos dentro do Rotaract, pessoas autistas, pessoas, assim, algumas minorias que a gente, assim, não dá tanta importância em convidar. Não que não existam, mas ainda é muito pouco. E sim, tem espaço para essas pessoas dentro do Rotaract.
Porque assim como a gente, creio que até eles têm uma visão até maior, mais assim, uma visão até mais ampla de assim, de bondade, porque sabem o quanto é difícil você sofrer por ser uma minoria. Então, ter essas pessoas dentro da família Rotária, acho que é uma coisa muito importante. Só que ainda falta de assim buscar um pouco mais, assim, trazer essas pessoas para dentro do Rotário. Não que não tenha espaço, mas pelo contrário, tem espaço, mas ainda não chamamos tanto quanto deveríamos. Verdade, acho que a gente precisa também olhar nesse aspecto, né, de como que a gente está tratando os nossos clubes em relação a isso, né? E aí tu traz muito bem isso. E como nós poderíamos ter atitude como rotaractianos nesse cenário? O que tu me conta disso, Viviane? A tua pergunta veio muito com o que eu estava pensando aqui. Eu acho que quando a gente está falando sobre abrir portas para as minorias, a gente muitas vezes esquece que nós precisamos dar os primeiros passos. Eu sinto que muitos clubes falam, a gente tem as nossas reuniões num local onde tem que subir uma escadaria enorme, não tem elevador, não tem acesso, mas tá tudo bem, porque a gente não tem um companheiro cadeirante. Quando a gente tiver, a gente pensa. Mas ninguém vai querer, um cadeirante não vai ter como se interessar por um local onde ele não consegue nem chegar, ele não vai nem conseguir conhecer o Rotaract para então conhecer. Então, são pequenas atitudes que a gente pode ter dentro dos nossos clubes, dentro dos distritos e Rotaract Brasil no nível nacional, que a gente pode começar a abrir para que a nossa mensagem chegue em potenciais associados que são dessas minorias. Então, legendar os stories, por exemplo, os vídeos que a gente faz e que a gente divulga é uma coisa tão simples que a gente não pensa, mas que a gente muitas vezes, não tem ninguém que é surdo no nosso distrito, então não há necessidade de ter esse trabalho a mais. Só que se a gente tiver, talvez a gente consegue encontrar futuros associados ali que sejam deficientes auditivos ou visuais, enfim. Até agora eu sei que o pessoal da Rotaract Brasil está trabalhando bastante com o pessoal daltônico também, tendo esses cuidados com o pessoal que tem essas questões visuais. Então, acho que quando a gente dá os primeiros passos, a gente já está abrindo os caminhos para a gente poder realmente abraçar essas minorias quando elas chegarem, não esperar elas virem, para deixá-las desconfortáveis com o fato de que a gente não estava preparado para receber elas, porque na verdade nós temos que estar preparados para receber todos de forma igual, né? E não receber só a nossa maioria, e se necessário, a gente abrir espaço para os outros. E uma coisa também que eu gosto sempre de falar aqui no distrito é que quando a gente vai numa comunidade, a gente tem muito mania de olhar para eles como alguém que só está recebendo, como se lá não pudesse existir um futuro associado de grande impacto. A gente, às vezes, se coloca muito numa posição onde a gente apenas oferece e a gente não encontra nessas pessoas futuros rotaractianos, futuras, não necessariamente rotaractianos, mas se a gente puder ajudar eles de alguma forma a encontrarem o seu espaço, como o Myron falou, para ecoar as vozes da comunidade que eles têm e então desenvolver aquela comunidade. O Rotaract não é só um agente que vai e ajuda, mas a gente ajuda eles a crescerem, né? Então, de que forma a gente consegue ver a nossa comunidade também, não só como um local onde a gente vai ajudar, mas sim fazer uma ascensão dessas pessoas que estão na comunidade, tanto para entrar no Rotaract quanto para encontrarem seus espaços na comunidade. Exatamente, Viviane. E se me permite falar, a primeira palavra que me vem na cabeça sobre isso que tu falou de detalhes é importar-se, né? Quando a gente se importa de fato, genuinamente com outra pessoa, a gente consegue criar uma visão mais ampla e fazer alguma coisa de fato para que isso seja mudado, né? E desse cenário de mudança e de trazer a inclusão mais para perto das pessoas, como a gente pode trabalhar esse tema de minorias, ou, enfim, como a gente está conversando aqui, em eventos do Rotaract? Se você quiser começar, mas não pode ser. Pode ser, vamos lá. Gente, eu estou muito feliz, eu estou aqui com uma carinha de admiradora assim, dos meus irmãos. Olha, eu acredito que nós precisamos, como a Vivi falou, e eu estou aqui num momento de reflexão tão gostoso, porque eu acho que
essa conversa que a gente está tendo, né, e que vai se tornar um podcast, vídeo, ela faz com que a gente também pense em quais atitudes nós vamos tomar a partir daqui, depois que a gente desligar aqui, o que a gente vai fazer para melhorar Rotaract, para ser mais acolhedor, né? Mas, primeiramente, eu acredito que momentos como esse é extremamente importante, né? Eu acho que não só a Rotaract Brasil, mas como os distritos, eles precisam trazer em voga e, de fato, essas temáticas para que elas sejam realmente discutidas. Mas eu corroboro muito com a Vivi quando ela fala que não adianta a gente querer isso para o mundo se a gente não exerce, se a gente não efetiva isso dentro da nossa organização. Então, nós precisamos pensar e repensar o que queremos e para quando queremos que o Rotaract se transforme, né, renasça e contribua mesmo, né? Assim, a gente tem falado Rotary principalmente em quadro associativo, a expansão, o aumento, essa preocupação do nosso findar, né? Preocupa-se muito com o fim do Rotary, né? Mas esquecem que o renascer do Rotary pode ser nessas atitudes que a gente vai tomar a partir de agora, né? Que seja acolher de fato, é o que a Vivi falou e que você falou, que é um importar-se, né? Então, assim, para além da discussão, que é extremamente importante, acho que é a base de tudo, a gente primeiro trazer isso em voga, esse aspecto, esses assuntos, para que, às vezes, pessoas que nunca ouviram falar ou pessoas que não querem falar sobre, ouçam e falem, que a gente precisa trabalhar a escutativa também. Depois de trazer essa questão, a gente precisa agir, né? Eu sempre falo muito isso em palestras que a gente dá sobre diversidade. Eu falo assim, não adianta só a gente falar que é importante ter a mulher preta presidente do Rotaract, de que ter uma pessoa com deficiência nos nossos clubes, dentro do nosso quadro associativo, uma pessoa com deficiência visual, mas o que a gente vai fazer para que essa pessoa ocupe espaços e continue ecoando as vozes dessas pessoas que entendem, que vivem diariamente a dor e a delícia de ser quem são, né? É extremamente importante, porque eu, como homem gay, é lógico que eu tenho uma maior sensibilidade para outros homens gays ou a população LGBTQIA+. Então, o meu trabalho, por mais que ele seja expansivo e possa acolher um todo, com certeza uma mulher ela vai ter um olhar mais empático e mais cuidadoso ao se tratar de um assunto mulher. Então, a gente precisa, quanto mais pessoas e diversidade nós atraímos, maior vai ser o nosso impacto mundial, né? As nossas transformações. Então, eu acredito que, vamos lá, trazer o assunto em voga, discuti-lo, e aí, a partir disso, tomar ações mesmo. A gente construir projetos que seja a partir da Rotaract Brasil, dos distritos e clubes, unir mesmo para fazer com que, olha, não é um dia do convidado apenas, né? É que você realmente importa, que você pode transformar o seu mundo, porque eu acho que o Rotaract faz isso. Ele transforma o mundo de cada um, transforma o meu mundo, e aí, de mundo em mundo, a gente causa um impacto global, uma transformação global. Então, a gente precisa mostrar para aquelas pessoas que ainda não se sentem à vontade ou acolhidas que, olha, nós importamos e nós queremos você aqui para transformar o seu mundo, que através disso você vai transformar o mundo de outras pessoas. Então, é igual a Val falou, né? Nós aqui, eu adoro, né? Eu tenho uma companheira que ela fala, né? Teve um tema de Rotaract que é o mundo todo cabe aqui. E, de fato, eu acredito que isso não é dúvida para ninguém, que o mundo inteiro cabe dentro de Rotaract. Mas, como a Val falou, nós ainda precisamos de evoluir para trazer e provar para o mundo que ele realmente cabe aqui. Perfeito, concordo muito contigo, Mário. A questão da gente pegar e trazer pessoas, né? Mas e quanto que a gente está trazendo para essas pessoas de mudança, porque o Rotaract é mudança, né? Eu poderia dizer para vocês aqui que eu me incluo na parte da maioria, porque eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação, ou não tenha percebido, pelo menos, né? Então, a gente às vezes acaba fazendo coisas e falando coisas que para nós seria normal, mas para outra pessoa, como eu falei anteriormente, causa impacto gigantesco na questão da palavra, na questão de você falar alguma coisa para a pessoa. E, nesse sentido,
de falar, de fazer, quais ideias que vocês pensam para projetos que a gente pode fazer com esse intuito de conseguir fazer inclusão, trazer mais pessoas com diversidades para dentro do Rotaract e trabalhar isso dentro da sociedade. Então, Valéria, se tu pudesse comentar um pouquinho disso, né? Quais seriam as tuas ideias de projetos sobre isso? Agora eu vou puxar a sardinha para o meu distrito, né? Porque ontem mesmo eu tive uma reunião com a diretoria de diversidade e a gente debateu justamente o que a gente está debatendo aqui hoje, que é levar o conhecimento para o nosso distrito, falar sobre as temáticas, né? Porque, assim, Julian, ele está como o diretor, né, da Comissão de Diversidade e mandou algumas temáticas, algumas datas comemorativas para a gente. E eu fiz uma reunião com os diretores e que conversei, gente, como é que a gente pode trabalhar da melhor forma a diversidade? Porque eu vi dos presidentes e dos diretores a galera perguntando, Valeria, e essa comissão de diversidade, como é que vai funcionar, como é que vai ser, o que é? Então, a gente pediu calma e paciência, porque a gente quer levar para o distrito, primeiro, a questão do conhecimento. Porque tem certas temáticas que a gente tem que debater, que é interessante debater, por quê? Porque às vezes a gente comete um preconceito, ou comete um erro de comunicação, ou fala alguma coisa que não deve por não conhecer, e não porque está sendo rude ou porque está sendo preconceituoso. Então a gente quer levar isso para o distrito, que é várias sessões de assim no Instagram, né, de atividades que falem um pouquinho curiosidades e coisas assim que são importantes do distrito saber sobre fatos porque alguns distritos se uniram para fazer uma cartilha de diversidade. Então, nós iremos pegar o que esses distritos fizeram e expandir isso, né, e mostrar isso no Instagram do 4500, que é uma rede assim que dá para chegar a muito mais do que o Rotaract, não chega apenas para o Rotaract, o Instagram pode chegar para várias pessoas, né, que é uma coisa também importante de se ver. Então, debater temáticas, a temática LGBT, racismo, a questão indígena também, que é bastante discriminada. Para vocês terem noção, a gente tem um privilégio aqui no distrito de ter uma rotaractiana indígena, né? E ela abriu para a gente, né, numa conferência, o espaço, né, para ir até a comunidade indígena, conhecer a cultura. Isso é incrível. Então, o que eu acho, na minha visão, que os Rotaracts devem fazer é isso: expandir o conhecimento para que essas coisas não aconteçam, né? Essas coisas assim de discriminação, de preconceito. Então, quanto maior o conhecimento, menos a gente vai errar, porque eu considero que eu erro bastante. Cometi erros como descobrir em um evento de Rotaract que falar que estou fazendo gordice é um preconceito com pessoas que estão acima do peso. Então, eu falava isso como uma brincadeira, mas para pessoas que estão, que são gordas, que ser gordo não é um xingamento, né, como muita gente acha, mas eu descobri isso num evento de Rotaract, debatendo isso com os rotaractianos. Então, para mim é isso, a questão de comunicação e passar isso para o distrito. E para os demais, né? Show de bola. E é isso mesmo. A gente tem que utilizar cada vez mais esses mecanismos, né, de comunicação, como tu disse, para levar e expandir os horizontes, né, nessas questões. Como eu comentei antes, a gente acaba, às vezes, falando algo ou se expressando de uma forma que possa, para outra pessoa, ser prejudicial, né? Então, realmente, a gente, às vezes, tem atitudes que acabam agredindo o outro sem que a gente queira, né? Por falta de conhecimento, no caso. E nessa parte de
de projetos, Viviane, no distrito de vocês? Vocês pensam alguma coisa relacionada a isso? Como é que está essa parte para ti? Então, antes de entrar na parte de projetos, eu só queria voltar e fazer um comentário com o que todos vocês comentaram. Eu acho que a gente tem muito essa sensação de que, como estava falando, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que é ofensivo para o outro e a gente não sabe, é porque os preconceitos, eles são extremamente estruturais. A gente cresceu dentro daquilo. Eu cresci entendendo que piadas referentes a pessoas pretas, pessoas gordas eram normais. E não são. Então, de que forma a gente consegue, a partir das nossas atitudes como retratianos, quebrar essa estrutura preconceituosa que a gente vive cotidianamente, que às vezes a gente nem sabe. Às vezes, expressões como a Val comentou, quando eu fui para Ouro Preto, a gente fez aquele passeio nas minas, meu Deus, a quantidade de expressões que eu já usei e que tem a ver com escravidão, eu fiquei chocada, porque realmente é estrutural, a gente não sabe, a gente cresceu aqui dentro desse movimento de preconceito e de discriminação, e a gente nunca veio ninguém estourou a nossa bolha para a gente enxergar o mundo como ele realmente é. Então, eu acho que quando a gente está falando sobre Rotaract, a gente tem essa missão de estourar a nossa bolha do preconceito que a gente vive. E para isso, colocar nós para falar sobre aquilo que dói, porque às vezes eu falar sobre um preconceito que outra pessoa passou é desconfortável. Às vezes eu não quero falar sobre isso. Quantas pessoas talvez nem escutem esse podcast porque achem desconfortável esse assunto? Então, falar sobre isso não é bom para todo mundo. Então, um exemplo que a gente trouxe no evento aqui no 4652, que foi a DIRC, a gente teve um bloco que foi específico para pluralidade e a gente fez uma roda de conversa bem estreita, onde tinha 5 pessoas na roda de conversa. E cada roda de conversa tinha uma temática. Um era sobre indígenas, gordofobia, pessoas pretas, enfim. E depois a gente fez um apanhado geral, assim, todo mundo conversando depois, falando o que tirou daquela roda de conversa. E o que mais as pessoas falaram era: eu não queria falar sobre aquilo. Eu caí naquele grupo, mas eu não me sentia à vontade para falar porque eu não vivo aquilo. Mas quando tu escuta alguém que vive aquilo e que tu entende a dor do outro, tu começa a ter empatia pelo outro e daí tu começa a estourar a tua bolha, porque daí tu começa a ver que o buraquinho é muito mais embaixo e que às vezes as brincadeiras que a gente faz têm uma conotação totalmente diferente para quem está ouvindo, porque ela tem toda uma história, ela tem toda uma bagagem, ela tem todo um porquê ter aquele sentimento que a gente não entende. Então, muitas vezes a gente fala sobre palestras e sobre movimentos de falar sobre a diversidade, só que às vezes eu sinto muito que entra no ouvido e sai pelo outro, daqueles que mais deveriam escutar. Então, às vezes, colocar essas pessoas em locais um pouco com menos pessoas, onde eles são realmente obrigados a se envolver na conversa, eu senti que aqui ajudou, assim, impactou muito mais os nossos associados para isso. E o movimento que a gente tenta trazer muito aqui também não chamar pessoas de minoria apenas para falar sobre minoria. Uma pessoa preta, ela tem muito conhecimento além do movimento preto. Ela pode ser uma pessoa, desculpa a palavra, mas fodástica em N assuntos, em N movimentos. Então, às vezes, a gente vê a pessoa pelo estereótipo da minoria dela, e não exatamente pela essência dela, pelo conhecimento, pela capacidade. Então, além de dar espaço para falar sobre esses assuntos, dar espaço do conhecimento dessas pessoas, dessas minorias, eu acho que faz muita diferença. Porque tu ser reconhecido pela tua capacidade e não por ser gay ou por ser nordestino, ou enfim, mas por entender do que você está falando. Eu acho que isso é um passo a mais do reconhecimento. Além de te reconhecer como minoria, tu ainda te reconhece como pessoa, como ser humano, como uma pessoa capacitada de estar lá. Então, acho que tem muito isso, assim, a gente ver as pessoas por quem elas realmente são, não só pela sua estereótipo ali de minorias. Exatamente, né? E quando a gente se coloca nessas posições aí e tem esse impacto aí, a gente começa a ter uma visão diferente. Eu mesmo, quando entrei no Rotaract, vi uma evolução muito grande enquanto pessoa por buscar isso e estar acompanhando outras pessoas também nessa jornada. Então, isso aí me causa um impacto muito grande e eu fico grato e estou aprendendo muito com vocês aqui nesse podcast também. Fico muito feliz com vocês trazerem todas essas experiências aí e a gente está
tendo essa troca tão interessante. A gente estava trocando várias ideias aqui nos bastidores, né? Então, como o Myron tinha comentado, vai ter essa parte também no YouTube. Então, prepare-se para ir para novidades que a gente está planejando para a Rotaract Brasil, para o podcast. Então, vai ser coisas bem bacanas aí. Fiquem ligados. E a gente estava conversando, trocando ideia e chegou numa palavra que é bem importante, que eu acho que a gente pode conversar aqui e trocar um pouco, que é sobre empatia. Valéria, traz para nós um pouco dessa parte de empatia, experiência, o que é para você? Não tem como a gente, né, dizer que representa o que é de cada uma das minorias, né? Não tem como. Então, o que a gente pode fazer é ajudar essas minorias a lutar para que elas sejam ouvidas, para que elas tenham o seu espaço dentro do Rotaract, fora do Rotaract, tenham o seu espaço em geral na sociedade. Então, que a gente seja empático, né, e saiba, assim, lidar com certas situações, mostrando que não deve-se, assim, receber, né, ou deixar que aconteça certos tipos de discriminação, de preconceito, e ficar calado escutando isso. Então, sejam empáticos em ajudar as minorias a terem voz e vez dentro da comunidade. Isso é um pouquinho do que eu penso. Se eu já puder emendar aí no que a Val comentou, se me permitem, mas eu acho que é muito isso também, quando a gente vê situações, a gente antes comentou sobre o que nós já passamos ou que vimos pessoas passarem referente a preconceito e discriminação, muitas vezes as pessoas estão numa posição tão vulnerável que elas não têm condições, elas não têm forças para se colocar, para sair do movimento onde elas estão. Então, a empatia vem muito nesse ponto. Aquela coisa, né? Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, a gente briga mulher sim. Então, não só nesse caso, mas em todos os outros, todos os movimentos de discriminação que a gente vê, a gente tem que entender que aquilo é com a gente também, porque a gente faz parte de um todo, nós somos uma sociedade como um todo. A gente vive num mundo muito individualista, onde a gente entende se não é comigo, então eu não vou me meter porque eu já tenho muita coisa acontecendo. Mas será mesmo? Será que aquela pessoa não impacta na tua vida de alguma forma? E será que tu não consegue impactar na dela e transformar a vida dela a partir do momento que tu se posiciona quando ela não consegue se posicionar? Eu acho que o nosso papel como ser humano vai além de ser retractiano. Nosso papel como ser humano é enxergar as outras pessoas como seres humanos também, empáticos, e que a gente precisa estar lá quando eles precisam. Às vezes eles não vão conseguir falar, eles não vão conseguir gesticular, mas a gente tendo a noção que nós somos privilegiados por entender e reconhecer vários momentos de discriminação, o que às vezes é um privilégio, infelizmente. E se a gente tem essa condição de enxergar, como a Val viu lá no hospital, e ela interveio e falou com a moça, assim, não, você não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente precisa estar lá pelos outros quando os outros não conseguem estar lá por eles mesmos, assim, pela situação onde eles estão imersos. Então, eu acho que é e de sentir, agir para mudar a situação dos outros, né? Perfeito, muito isso que os meninos falaram mesmo. E eu queria tocar num ponto em conexão com a empatia, que a gente falou muito, que é sobre a representatividade, né? A gente só uma coisa que eu gosto de tomar o cuidado, porque às vezes a gente tem várias representatividades, e eu estou fazendo aspas, né, com a mão, porque não é porque também por exemplo, né, um homem gay que ele está representando a comunidade, né, os homens gays, a comunidade LGBT, que a gente precisa tomar muito cuidado também, né, porque ser humano é ser humano e tem todos os seus defeitos, suas qualidades, são pessoas boas ou ruins. Então, e uma coisa que a Vivi comentou, né, é que é básico o respeito, é base, né, como ser humano. E aí eu acho que quando nós aceitamos, né, essa caminhada de liderança, de construção da liderança, né, a gente tem um dever duplo, né, que é enquanto ser humano e quanto rotaractiano. Então, como a Valéria disse, né, como a Vivi disse, a gente tem que trazer sim o conhecimento para companheiros e companheiras dentro da família rotária, mas tudo também tem que ter um limite. E eu acho que principalmente em qualquer lugar, mas dentro de Rotaract, não há mais que se falar
em desrespeito. Então, às vezes a gente fica incomodado ou com medo de causar alguns conflitos para a organização, mas já não há que se aceitar há muito tempo nenhuma forma de discriminação, né? Que seja contra qualquer pessoa, que seja machismo, LGBTfobia, racismo. O Rotaract, o mundo todo cabe aqui, mas só o mundo daquelas pessoas que têm empatia e que reconhecem a dor do outro e luta pelo outro. Então, aquelas pessoas que já não reconhecem, que não respeitam, aí eu acredito que o Rotaract não é para essas pessoas. Essas pessoas não cabem no Rotaract, né? Então, é uma coisa que eu queria frisar também, que é muito importante, que a gente tem que ter, sim, essa empatia para com as minorias, tem que ter, sim, essa empatia para com os companheiros que talvez possam desconhecer o leque, porque é muito grande da diversidade, mas também existe um limite no que concerne o respeito, né? O mínimo é o mínimo, que é o respeito, né? Então, a gente não pode tolerar mais, em pleno século XXI, 2021, né? Ano da transformação, nenhum tipo de desrespeito, seja por qualquer pessoa, seja ela presidente do Rotary Internacional, ou ex-presidente, ou curadores, representantes distritais, presidentes da Rotaract Brasil, independentemente se essas pessoas são desrespeitosas, são pessoas que cometem qualquer tipo de discriminação, essas pessoas não cabem na família Rotary. E não adianta a gente querer abafar, não adianta as pessoas tentarem omitir, porque é uma coisa que eu acho que está sendo muito linda, e principalmente com a família Gênesis, e vai um beijo aí para a nossa família, a gente não vai se calar frente a esses acontecimentos. A gente não vai se calar frente à LGBTfobia, a gente não vai se calar frente ao machismo, ao racismo, à gordofobia. Então, a gente vai ser nota técnica, vai ser nota de repúdio, vai ser projeto, vai ser... Enfim, a gente vai fazer o que for possível para mostrar que nós estamos juntos, e aí que vem da empatia, né? E que queremos crescer juntos. Sensacional, sensacional essa troca que a gente teve aqui hoje, pessoal. Fico muito feliz, muito contente. E o que eu posso tirar disso tudo aqui é empatia pelas pessoas, importar-se pelos grupos sociais e, principalmente, ter o respeito. Quanto a gente conseguir ter tudo isso aí, pessoal, a gente vai conseguir evoluir cada vez mais. Então, muito legal, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. E antes de nós finalizarmos, de fato, eu gostaria de você se apresentasse um pouquinho melhor, né? Que a gente foi tão rápido no começo. Então, falar um pouco aí do seu clube, o que você está esperando para esse novo ano Rotário aí, que vem cheio de novidades, e com certeza a gente vai trazer muito mais inclusão para essas pessoas. Quem quiser começar, pode ser você, Viviane. Pode, claro. Então, eu sou Viviane Velho Kirchner, sou do Rotaract Clube de Blumenau, aqui em Santa Catarina, RDR da gestão para a gestão 2021-2022, com os irmãos Gênesis, aí como o Mário muito falou. Um beijo para todos os nossos irmãos. Aqui do 4652, um distrito que foi redistritado recentemente. A gente está no antigo 4650, né, que é o distrito de onde eu vim. Raríssimas mulheres estiveram como RD, na verdade, nenhuma conseguiu finalizar a sua gestão como RD, algumas tiveram um cargo, mas não finalizaram. Então, a Grace foi a primeira, na verdade, do 4652, né? Mas considerando os antigos distritos, e eu estou sendo a segunda, então, e ver mulheres se colocando à disposição de novos cargos, indo em busca de colocar a sua capacidade a favor do Rotaract, do crescimento coletivo, é uma coisa que tem me deixado muito feliz. Não é à toa que, quando a gente fala sobre empatia, quando a gente estava lá no nosso treinamento de RDs no ano passado, a gente teve uma palestra falando sobre a diversidade, equidade e inclusão que ia ter nessa gestão, e na hora eu pensei, cara, eu preciso trazer isso para o meu distrito, porque a gente nunca falou sobre isso, sempre foi desconfortável trazer esse assunto. Então eu pensei, não, a gente precisa falar sobre, e a gente tem a comissão, que é extremamente plural também, e a gente está fazendo uma pesquisa agora com o nosso distrito para conhecer o nosso distrito, que a gente nunca nem, às vezes, quis conhecer o distrito. Então, para mim é muito importante, assim, ter todo esse movimento, que é uma equipe que é maravilhosa de diversidade, inclusive, um beijo para todo mundo da Comissão de Diversidade aqui do 4652, a gente está começando a abrir espaços, né? Então, por mais que muitas das bandeiras
que a gente está buscando dar espaço na nossa comissão. Não são as minhas bandeiras, mas eu estou dando espaço para que essas bandeiras possam ter a sua voz. Eu acho que isso já é um dos principais passos que a gente, como liderança, precisa ter. Por mais que a gente não seja o nosso local de fala, a gente precisa abrir para que essas pessoas tenham esse espaço. Então, acho que é uma coisa que eu espero bastante da gestão, poder trabalhar, impactar. Eu acho que esse lema veio, assim, com tudo, me deixa muito emocionada, esse lema que fala sobre transformação. Para mim, a palavra que gere Rotaract é transformação para a gente, para a comunidade. Então, estou esperando aí muitas novidades no nosso distrito, muitas mudanças e muitas transformações. É isso aí, muitas transformações e grandes desafios aí pela frente, né, Viviane? E Valéria, me conta como é que está aí o Distrito 4.500. Agora acertei. Olá, novamente. Então, eu sou aqui de João Pessoa, né, na Paraíba. Nosso distrito aqui são 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São muita gente aqui, muito calorosa, né, porque é o apelido aqui do nosso distrito, né, o caloroso. E aqui, essa gestão, né, a gente está voltando para a questão de continuidade, em questão de que a gente tinha alguns problemas em que um RD acabava, o outro começava todas as atividades completamente diferentes. E Julian, Léo, eu, a gente teve, assim, os 3, nós tivemos uma comunicação muito boa, e a próxima RDR também, a gente tem uma comunicação muito boa para estar dando continuidade às atividades. As atividades que deram certo, melhorando à medida que, assim, for necessário, né? E essa comissão de diversidade veio como inovação para essa gestão, né? Lucas, perfeito, maravilhoso, meu diretor de diversidade, e as meninas, a Iane e Maíra, que estão também trabalhando junto, né, nessa comissão. Eles estão vindo com muitas ideias e ficaram extremamente animados com isso, porque são pessoas que veem, igualmente, como nós aqui, a necessidade, né, de falar sobre diversidade. Então, o 4.500, assim, está recebendo muito bem, né, essa questão de discutir sobre diversidade, e eu espero que seja uma gestão muito boa, tranquila, e que a gente consiga fazer, assim, bons projetos, né, pela comunidade, e, assim, um dos principais objetivos, né, do Rotaract. Sem dar aquela surtadinha de leve, né? Como a gente sempre está dando uma surtadinha de leve. E me conta aí, Mário, como é que estão as surtadinhas por aí? A gente tem até um lema, né? Vai dar certo, né? A gente, os RD 21, 22. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Myron Cardoso, sou do Distrito 4.560, aqui de Minas Gerais, sou de Lavras, sul das Minas Gerais, né? Estou aqui, um beijo para o meu distrito, né? Que é um distrito muito acolhedor. E eu falo, hoje mesmo eu estava escrevendo um texto, né? Sobre o distrito, e o meu diretor de IP, ele falou assim, eu preciso que você escreva, mas eu não quero um texto técnico, né? Eu quero um texto de coração, então eu vou te mandar no áudio o que te motivou de estar aqui, né? De estar como RDR do 4560. E foi o que eu falei hoje. Eu acho que eu tô com essa palavra na cabeça, no coração, e aí tô até aqui com a revista do Rotary Internacional, da Rotary, aqui escrito, né? Cercar meta te desafia a sonhar, né? E o meu sonho é ecoar as vozes potentes do Distrito 4.560. E isso eu coloquei para eles, que eles vão ouvir muito. Porque o meu distrito é um distrito que eu me orgulho muito de fazer parte, por ser um distrito muito acolhedor. Eu fui muito acolhido, né? Como a Vivi disse, sobre as pessoas acolherem pela sua potência, eu fui acolhido porque eles acreditaram na minha potência. Antes mesmo de questionarem sobre minha condição socioeconômica, de onde eu vinha, enfim, minha orientação sexual. Mas eu gosto de pontuar muito, né? E gosto de trazer sempre que eu sou, sim, um homem gay, RDR,
porque eu lembro quando eu fui eleito e eu recebi um texto e uma mensagem de outro homem gay e falou assim: você é uma inspiração para mim e hoje, com a sua vitória, eu entendi que eu também posso vencer. Isso para mim é muito importante, porque só de eu ter me desafiado a candidatar à RDR, eu já estava sendo inspiração para outros homens gays, uma população LGBTQIA+, a saírem e ocuparem espaços, né? Então, a nossa meta, vou aqui puxar sardinha para minha diretora de diversidade também, né, que é a Kemily, não vou deixar barato, então um beijão para ela, que é uma mulher preta, lésbica, maravilhosa, que está aí construindo um trabalho incrível. A gente, nessa sensibilidade, né, estamos construindo um distrito cada vez mais expansivo e mais acolhedor, porque apesar de, acredito que a gente seja bastante diverso, como a Val falou, ainda há algumas diversidades, há algumas pessoas que ainda não estão totalmente acolhidas e inseridas aqui, né? E se não estão, não é porque elas não existem, né? É porque, de alguma forma, o nosso distrito, o meu distrito, no caso, ainda não encontrou a solução para que elas se sintam seguras, acolhidas e potentes aqui dentro. Então, essa é a minha missão. Além de ecoar a voz dos potentes líderes que a gente tem aqui no 4560, é acolher os potentes líderes que são rotaractianos, mas ainda não sabem que estão fora da nossa família, que é tão incrível. Então, é isso. E aí eu vou deixar uma mensagem e vou falar para o pessoal que está nos ouvindo, né? Como o Vivi falou, alguns não vão ouvir por incômodo, mas a essas pessoas que estão ouvindo, por favor, que estejam junto com a gente, né? Na questão do importar-se, de ser empático, né? De respeitar, de acolher, porque eu acredito que cada pessoa que a gente vai conseguindo trazer para o nosso lado, a gente vai conseguindo fazer com que Rotary viva cada vez mais. Acho que a gente não pode pensar só na quantidade. E, enfim, se muitos pensam nisso, que a gente faça esse trabalho, né, interno de acolher e de expandir através da diversidade. Exatamente, né? E tudo que a gente trouxe hoje aqui é realmente o sonho. Sonhar e sonhar em conjunto, a gente vai conseguir chegar lá, pessoal. Assim a gente finaliza, então, o nosso primeiro podcast da gestão nova do novo ano rotário 2021-2022. Muito grato em tê-los recebidos aqui, vocês três que trouxeram tantas ideias, tantas falas importantes, que eu acredito que aqueles que ainda não escutaram vão escutar e vão ser impactados com isso. Pessoal, muito obrigado.